Muito boa tarde, meus queridos, minhas queridas, sejam todos bem-vindos aqui ao A Vida Não Para. Agora, depois da Santa Missa com o Padre Jorge Fortunato, a gente está pronto para começarmos mais um programa, mais um A Vida Não Para aqui na TV Evangelizar, e você é a minha companhia por essa próxima hora. Combinado? Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, hoje eu vou conversar com uma advogada especialista sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down, bem específico. E claro, as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Você conhece alguém que passa por essa situação? Alguém que tem um filho com síndrome de Down ou com alguma questão ligada à área intelectual? Presta atenção que esse programa é feito para você, tá? A gente vai falar sobre o direito dessas pessoas e o quanto é importante a gente buscar informação também, porque informação é poder, afinal de contas. E também terá um bate-papo super interessante sobre proteína. Você sabe como você deve fazer o consumo correto das proteínas, das carnes, sem exagerar? Pois então, o ponto certo, o que você deve consumir e em quantidades, que tipo de quantidade você deve consumir, por exemplo, de carne, de peixes, de frango. A gente vai entender um pouquinho sobre as proteínas e o que é mais saudável. Vamos descobrir daqui a pouco, tá? Mas agora eu vou te fazer um convite. A gente vai embarcar para o Ceará. Vamos? Então vem comigo. A semana de celebração pelo aniversário de Padre Cícero está movimentando o interior do Ceará. Fiéis de todo o Brasil vão até Juazeiro do Norte em busca de bênçãos para homenagear, claro, o padrinho com muita fé e oração. A gente vai ver agora na reportagem de Nayane Moreira. Esta família de romeiros vem do estado de Alagoas e há mais de uma década fazem questão de participar da semana de comemorações pelo aniversário de Padre Cícero Romão, que, se estivesse vivo, completaria 181 anos de nascimento no dia 24 de março. Eu vim por incentivo delas, pelo segundo ano. Eu vim em 2023, estou vindo esse ano para essa celebração e agradecimento por todas as bênçãos que Padre Cícero tem concedido à nossa família. Já o Arthur vem da região sudeste do Brasil e, na bagagem, além de muita fé, trouxe também rosas naturais para depositar sobre o túmulo do padrinho da nação romeira. Trazer as flores aqui é também trazer os devotos que moram em São Paulo e que também não pode estar aqui, e a gente também representa eles aqui de uma forma de rezar, agradecer. E foi essa fama de intercessor do Padre Cícero que permitiu a abertura do processo de beatificação e canonização dele há 2 anos. O padre Wesley Barros, vice-postulador da causa, presidiu a missa de abertura da semana comemorativa. Todos acreditamos que ele reza por nós e então é essa fama de santidade que nos possibilita, que fundamenta a iniciativa da abertura de um processo de beatificação. O tema que será refletido desta semana Padre Cícero até a Romaria das Candeias em fevereiro de 2026 é Peregrinos de Esperança, a exemplo do servo de Deus Padre Cícero Romão, cuidemos da criação. Ele está associado ao Ano da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, mas também à campanha da Fraternidade 2025, que evidencia a ecologia integral. Para os próximos dias, a expectativa é que milhares de pessoas possam participar da programação religiosa e cultural preparada em parceria pelos Santuários de Juazeiro do Norte e Prefeitura do município. Nossa missão é estarmos em estado permanente de acolhida, porque Juazeiro do Norte vive a experiência de romaria permanente. Eu espero que seja um evento de grande sucesso aqui na nossa cidade. Se depender da fé dos devotos, o sucesso já está garantido. Eu fico muito feliz, muito grata por todas as bênçãos que ele faz na minha vida e da vida de quem eu peço. Viva meu padrinho Cícero Romão Batista! Bênçãos para quem tem fé, não é verdade? Agora eu vou contar uma história para vocês de uma árvore de 700 anos. Nossa, mas ainda existe uma árvore com tanta idade assim? Exatamente. No final de 2023, uma araucária de 700 anos caiu durante um temporal aqui no Paraná. Aí o que aconteceu? A Embrapa recolheu essa árvore e começou a ser feito alguns estudos nessa árvore. E a Embrapa agora inaugura um clone deste pinheiro. E exatamente isso, é um projeto pioneiro e a gente vai conferir na reportagem de Lucas Marconsoni. Olha só.
No final de 2023, um evento trágico e ao mesmo tempo inspirador marcou a história da cidade. A queda de uma araucária gigante com cerca de 700 anos e 42 metros de altura durante um forte temporal. Considerada a mais alta do Paraná e um símbolo da paisagem local, a árvore deixou um legado que agora ganha uma nova vida graças ao trabalho inovador da Embrapa Florestas. A clonagem da araucária, um feito inédito na pesquisa florestal brasileira, foi um desafio monumental. A equipe da Embrapa enfrentou a complexidade de regenerar todos os tecidos de uma árvore tão antiga, cuja capacidade de regeneração é reduzida. Um trabalho muito importante como modelo de conservação. Que essa planta passou, ela tem uma resistência às intempéries muito grande. E com isso nós conseguimos resgatar esse DNA dessa planta, conservar esse DNA para estudos futuros. Talvez essa planta tenha alguma característica que a gente hoje não saiba qual é, que fez com que ela vivesse tantos anos assim. O plantio das mudas foi um momento de celebração e aprendizado. A Terezinha, que viu a antiga araucária como parte de sua família, expressou a alegria ao receber a nova árvore. Muito feliz, sabe? Orgulho muito grande de ter conseguido fazer os filhinhos da antiga araucária, né? Que é um prazer de ter eles de volta na propriedade, que a família está muito feliz com isso e tudo. A técnica de clonagem utilizada permitiu que as mudas mantivessem as características únicas da árvore original. As mudas de tronco crescerão como árvores convencionais, enquanto as de galho resultarão em mini araucárias, que também produzirão pinhões precocemente. Essa diversidade genética é crucial para a conservação da espécie, que já enfrentou sérios riscos devido à exploração descontrolada no passado. A ideia justamente é fazer com que os estudantes tenham a percepção que a araucária é uma aliada deles, não é uma inimiga da propriedade. Com a araucária você pode tirar retorno econômico também, além de contribuir com a preservação ambiental. O projeto não se limita ao plantio das mudas. Também planeja a doação de uma muda clonada ao governo do estado do Paraná e a preservação de outra na coleção genética da Embrapa Florestas, garantindo a continuidade das pesquisas sobre a araucária. Por isso que sempre que você passar pela tua cabeça, nossa, aquela árvore ali está atrapalhando. Não, ela não está atrapalhando. Você já viu quanto tempo leva uma árvore para ela ficar adulta, para ela começar a dar frutos, para ela crescer e se desenvolver? Então a gente tem que pensar muito antes de cortar uma árvore. Pensem bem, até porque é crime ambiental. A gente tem que ficar de olho nisso, tá bom? Muito bem, agora você que está aí do outro lado, tá pensando aí, né? Que será que eu vou almoçar hoje, hein? Será que nesse almoço vai ter muito carboidrato? Você sabe o que o carboidrato transforma-se no nosso corpo? Em açúcar. Você sabia disso? O macarrão, o pão que você come, o biscoito, a bolacha. Ah, não, mas é salgado. Tem farinha, vai virar açúcar. E aí você que é diabético ou que está descobrindo a diabetes agora, tem que ficar bastante atento, porque é uma doença silenciosa, mas dá alguns sinaizinhos pra gente, né, Dá Paty? sim, Carla. Boa tarde para todos. Ó, inclusive, eu ainda não almocei. É bem simples de usar, tá, Carla? É uma cápsula só, meia hora antes do almoço. Uma por dia. Que maravilha. Meia hora. Então, eu já vou tomar a minha. Amanhã eu trago para você. Oba, que você acha que já almoçou, pra vocês aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, dá licença. Olha só, essa cápsula é aquela translúcida, transparente, tá vendo? E ela é bem maciazinha. Então você consegue, ó, é uma cápsula só antes do almoço. Meia hora antes do almoço. Então não precisa Fácil tomar na assim. janta, é só na hora do almoço mesmo. Bem prática, né? Para ajudar prática. Controlar, então, a glicemia no sangue. Gente, muito boa tarde para vocês. Ó, quem está sentindo fome, assim, o tempo todo, aquela sede, né? Toda hora tomando água, aquele cansaço super extremo, né? Fadiga física, mental também. Então, ó, preste atenção, esse recado é para vocês. Esses são alguns dos sintomas, né, do diabetes. É, sim, uma doença que chega devagar, silenciosa, mas pode levar a sérios problemas para você, como a amputação de membros, a perda da visão e até problemas
cardiovasculares, problemas neurológicos também, viu? Mas a boa notícia é que você pode, sim, ter aí um aliado, né, poderoso para combater tudo isso. É o Glicotrate, é a cápsula inimiga do açúcar, gente. Ele vai agir como se fosse uma esponjinha, vai assim limpando todo ali o sangue, a corrente sanguínea. Então vai ajudar também no funcionamento do pâncreas, né, para a produção da insulina. Ele vai evitar que esses carboidratos que você vem ingerindo aí na sua alimentação se transformem em mais açúcar no corpo. Tudo isso com essa fórmula 100% natural e aprovada pelos órgãos de saúde. E mais, ele não interage com os seus medicamentos. Você que já toma aí uma série, né, de medicamento para vários problemas que talvez você tenha ou não tem contraindicação e nem efeitos colaterais. Então ligue agora 0800 555 5123. Você vai ganhar 50% de desconto no kit completo e de presente vai o medidor de glicose para você acompanhar os resultados. Tamanha é a eficácia do Glicotrate. Para quem é aqui de Curitiba, Carla, o frete é grátis e vai receber ainda hoje. E nós entregamos também, claro, em todo o Brasil. Que maravilha! Então já sabe, né, gente? O Glicotrate está com 50% de desconto e você ainda leva esse kit, que todo mundo deveria ter um desse, que é maravilhoso, para você fazer a medição da sua glicose aí todos os dias, de preferência em jejum, tá? Então é 0800 555 5123. É isso Obrigada, aí. Obrigada, Paty. Anjo. Tudo Valeu, de bom. até mais. Tchau, tchau. Amanhã é o meu, tá? É isso aí. Você traz pra mim. Prazer. Amanhã é minha vez de provar essa maravilha. E agora vamos mandar beijo para quem está assistindo a gente. Vocês que interagem através do nosso WhatsApp, eu quero agradecer desde já. O nosso número tá aqui, ó. 98793-6281. Eu vou começar com a Maria da Penha de Colombo, pertinho aqui de Curitiba. Um beijo, querida. Pro Célio de Natal, no Rio Grande do Norte. Pra Regina de São Carlos, lá em São Paulo. Um beijo especial pra Andressa de Cascavel. E olha, você que tá enviando mensagem pra mim, você sabe que a gente tá com o nosso celular aqui e eu tenho acesso a todas as mensagens. Então eu leio tudo, a gente vê, respondo vocês. Quando eu consigo, respondo direto, mando áudio pra vocês mesmo. E já chegaram várias por aqui. A Ana de Massapê, no Ceará. A Ismênia, que tá aqui sempre marcando presença. A Mirleide, quem mais tá aqui comigo? O Tarcísio, olha lá, o Tarcísio mandou até foto, ó. Tô assistindo o programa, tô de olho. Um beijo, Tarcísio, querido, muito obrigada. Quem mais tá aqui comigo? Ó, a Marta também mandou mensagem. Marta, já te respondi, tá? A Marta perguntou de bordados. Eu vou mostrar mais uma vez, olha que coisa mais linda que ela faz. Olha essas lavandas, que espetáculo. Lindo, né? Se você também faz algum tipo de trabalho artesanal, você gosta de artesanato, manda pra gente. Conversa, divide essa tua experiência comigo aqui no programa 98793-6281, 41 na frente, tá? Pra localizar a nossa região aqui. E agora, eu quero fazer um convite muito especial para você que está aí do outro lado. Amanhã, dia 26 de março, ao meio-dia, nós teremos a celebração da Santa Missa em ação de graças aos associados que contribuíram na campanha Jesus das Santas Chagas de 2024. A celebração vai ser presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti, então venha participar aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Venha presencialmente. Se você não puder vir, acompanhe a gente ao vivo na TV Evangelizar ao meio-dia. E na sequência, tem A Vida Não Para e a gente espera você, combinado? No próximo bloco, a gente vai viajar para Belo Horizonte, porque lá tem uma advogada que vai conversar com a gente sobre o direito das pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down. É bem importante esse assunto para a gente descobrir quais são os nossos direitos de verdade. Daqui a pouquinho eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente tá de volta com a imagem do mineiro, Rafael Lasmar, que recebeu o prêmio internacional promovido pela Bride Association ao capturar um momento emocionante entre um pai e a sua filha em um casamento, sabe onde? Em Divinópolis, Minas Gerais. Ao todo, o Rafael teve 3 fotografias premiadas na temática emoção.
Bom demais, né? Quando a gente se depara com profissionais assim que conseguem capturar a emoção dos momentos, sem pose, sem mãozinha na cintura, né? Aquele momento emocionante mesmo. Muito legal o trabalho aí do Rafael Lasmar. Muito bem, agora a pergunta é a seguinte: você consegue dormir direitinho? Ou não? Você acorda assim lá por umas 3, 4 horas da manhã? Tem muita gente que fala sobre esse horário, né? Mas você consegue dormir bem, de uma maneira assim saudável? Ou você acaba buscando remédio para combater a insônia? Você sabia que as pessoas que estão buscando os remédios para combater a insônia tem crescido no Brasil esse número? E bastante, tá? Mas é preciso ter muito cuidado. Consultar um médico para você ter um diagnóstico realmente ainda é a melhor solução. Tem uma glândulazinha que fica bem no centro do nosso cérebro, que se chama glândula pineal. Essa glândula, ela é responsável pela produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Quando essa glândula está desregulada, ela começa a não produzir essa melatonina de maneira assertiva, para que você possa dormir e descansar. E aí que começa o problema. Mas a gente vai conferir na reportagem, olha só. Como anda o seu sono? É um sono bem inconstante. Eu não consigo dormir direito, eu acordo 3 horas da manhã, eu não consigo dormir mais, eu vejo de amanhecer. E assim a gente segue, né? Você pode dizer que dorme bem? Agora eu durmo bem, mas já tive muitos problemas para dormir devido ao meu trabalho. Já fiz uso de diversas medicações, ainda faço, porque na nossa rotina a gente acaba acumulando o estresse do dia a dia com ansiedade. A dificuldade para dormir tem levado cada vez mais brasileiros a buscar ajuda de medicamentos para o sono. Esses remédios têm repercussões cognitivas. Claro que a insônia é terrível, tem que ser administrada. Mas para isso, você tem que observar seus hábitos de sono, sua higiene do sono. Você tem que fazer, existem tratamentos cognitivos comportamentais, existem rotinas que você não... Vamos pegar o adolescente de hoje, ele não tem hora para dormir, ele não tem hora para acordar, ele está de celular na madrugada. Como é que é o remédio que vai resolver isso? Os remédios existem para casos em que é necessária a intervenção química e devem ser utilizados com acompanhamento médico, como foi o caso de Dona Hermínia. Agora eu estou sendo acompanhada por médicos, nutricionistas, endócrinos, então melhorou bastante. Mas não foi fácil não, viu? É muito difícil. Se você foi bem diagnosticado, você está identificado na causa do seu problema, você está bem orientado, aquele remédio vai ser bem usado. Se você usa um remédio para o qual você foi orientado por uma pessoa, por um leigo, por um desses fakes da vida, você está fazendo uma coisa errada. Você está correndo riscos dos efeitos colaterais do remédio. Os remédios têm potencial iatrogênico de causar doenças, sim, e você está se tornando dependente. Entre as soluções terapêuticas, existe a higiene do sono. É uma rotina que varia de pessoa para pessoa, com passos para desacelerar o organismo e ensinar ao corpo que a hora de dormir está chegando. É você identificar, né, as suas dificuldades, né, reduzir telas, buscar uma alimentação mais leve à noite. Se para você faz sentido fazer atividade à noite, ok, tenta fazer atividade mais cedo, né, também não fazer atividade muito tarde, porque isso também deixa mais acelerado. Práticas que não são difíceis, né? Porque às vezes quando a gente traz paciente, não vou conseguir, né? Eu tenho filho, a do dia a dia, a demanda eu não consigo. São práticas simples que a gente consegue sim introduzir no nosso dia a dia, né? Já me indicaram yoga para fazer, porque diz que trabalha nosso corpo de uma certa forma, né? E aí eu tô pensando, para ver em que tempo eu vou fazer yoga. Prioridades, minha gente. Se coloque em primeiro lugar. A gente coloca tanta coisa na frente da gente mesmo. Então se coloque em primeiro lugar. Quando você, ali ela falou da yoga, mas assim, quando você começa a fazer atividade física, eu falo por experiência própria, tá? Você percebe que o teu corpo começa a mudar. Não só o corpo físico, né? Mas aqui dentro mesmo, as tuas energias mudam, né? O teu cansaço aumenta, só que aumenta de uma maneira boa, né? O teu corpo tá começando a agir. O corpo humano não foi feito para ficar parado ou só para trabalhar, viu, gente? Façam exercício físico e comprovem que vocês começam a dormir melhor depois disso, tá? Dica para você. Na última sexta-feira, dia 21, foi celebrado o Dia Nacional da Síndrome de Down.
E agora eu convido vocês para a gente ir para Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, conversar com a advogada Laura Brito, que é especialista em direito da família, e ela vai explicar para a gente os direitos e as garantias das pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down também. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Para a gente começar essa conversa, sempre tem alguém, se não tem na família, conhece alguém, né, que esteja vivendo uma situação difícil, quando é buscar realmente os direitos das crianças com alguma deficiência intelectual ou até mesmo com síndrome de Down. E não só crianças, viu, gente? Tem muitos adultos com síndrome de Down que não sabem dos seus direitos. Tudo bem, Carla? Que satisfação estar na TV Evangelizar. É muito importante a gente conversar sobre a proteção dos direitos das pessoas com deficiência intelectual. Agora, esse ano, a gente está completando 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma legislação muito importante no Brasil, protetiva das pessoas com deficiência. E ela vai nos exigir, Carla, uma mudança de perspectiva. A gente pensar que a pessoa com deficiência, ela tem impedimentos, ela tem dificuldades na vida em sociedade, não por causa da deficiência dela, mas pelas barreiras que a sociedade coloca. Barreiras arquitetônicas, barreiras tecnológicas, mas eu gosto sempre de destacar barreiras também atitudinais, ou seja, as atitudes que a gente tem às vezes que podem dificultar uma vida plena das pessoas com deficiência intelectual. Isso faz sentido para você, Carla? Faz super sentido, né? Essa questão que você colocou da deficiência intelectual, muitas vezes ela não é explícita, porque não é como o Down, por exemplo, né? A síndrome de Down, você tem uma diferença física que você consegue perceber, mas na intelectual você não tem essa diferença, né? Você não vê a pessoa fisicamente diferente. E as pessoas tendem a projetar as intenções e não entendem qual é o problema real da pessoa. E aí tudo pode piorar, né? A gente já viu diversas situações em lojas, em shoppings, na vida cotidiana mesmo, da dificuldade das pessoas terem acesso a um atendimento especializado muitas vezes. Ela tem o direito de ir numa loja comprar um produto e ela não tem o atendimento. Ou simplesmente tem a ignorância daquele vendedor, daquele atendente, daquele lojista que não entende o problema do outro, né? Acho que quando a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, a gente consegue, assim, um pouquinho começar a atender melhor as pessoas, né? A gente tem o caso de uma mãe que o filho de 17 anos com síndrome de Down foi tratado de uma maneira horrível, né, no centro aí de São Paulo, e ela explicou e colocou isso na internet, né, mostrando o que estava acontecendo, e aí a loja só manda um pedido de desculpas, né? Bom, Carla, como você mesma acabou de colocar, o que a gente precisa é de um progresso educacional, de conscientização. Porque, como eu dizia, a gente tem uma legislação protetiva muito importante, uma legislação protetiva muito vanguardista, mas essa legislação sem conscientização, sem educação e sem convivência comunitária, ela tem um efeito muito pequeno. Então, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma legislação muito importante, mas, para além disso, a gente precisa dessa conscientização de que a proteção das pessoas com deficiência não é um favor, ela é uma obrigação. E quanto mais a gente tiver uma convivência comunitária, uma convivência social, mais a gente aprende. Então, a gente precisa ver as pessoas com deficiência intelectual nos teatros, nas escolas, nos ambientes de cultura, de esportes, porque é dessa forma, Carla, que a gente vai aprender o que elas precisam e a gente vai se transformar como sociedade. E um outro ponto muito importante, você comentou esse caso, né, do rapaz de 17 anos, é a gente não tratar as pessoas com deficiência intelectual como se elas fossem eternas crianças. Você veja, essa pessoa está com 17 anos, daqui a pouco ela entra para a vida adulta. Pessoas com deficiência intelectual não são crianças, né? A não ser que elas efetivamente tenham menos de 18 anos, mas a partir dessa idade são pessoas adultas. E elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser compreendidas, e a sua vontade, dentro do possível, precisa ser atendida, Carla. E é aqui que o direito entra de maneira muito especial,
como que a gente vai, então, né, acolher as necessidades dessas pessoas e atender a essas necessidades de acordo com o que elas desejam, do que elas precisam e não do que a gente acha que elas precisam. Exato. Você acha que isso faz sentido, Carla? Super. E uma coisa que eu queria comentar com você é sobre guarda. Por exemplo, as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou alguma síndrome. Existe uma guarda, por exemplo, que é a pessoa responsável por ela em qualquer situação, em qualquer idade, por exemplo, e essa guarda, ela impede que a pessoa saia sozinha, por exemplo, só para a gente poder entender, porque, como você disse, as pessoas, independente da síndrome que ela tenha, se ela tem essa deficiência intelectual ou não, ela vai se tornar um adulto e ela vai querer, pelo menos, tentar essa independência, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de idade, vamos falar dos institutos e o que a gente pode fazer. Até 18 anos, em regra, Carla, uma pessoa está sob a guarda de alguém, porque ela é criança ou adolescente. Qualquer criança ou adolescente estará, em regra, sob a guarda de seus pais ou, eventualmente, sob a guarda de terceiros. Fez 18 anos, veio a maioridade, esse instituto desaparece para qualquer pessoa, tá? Então, fez 18 anos, não existe mais uma relação de guarda. Contudo, algumas pessoas com mais de 18 anos podem, eventualmente, precisar de uma outra proteção jurídica, certo? E aqui, para as pessoas com deficiência intelectual, caso seja necessário, caso essa deficiência intelectual traga a elas limitações na tomada de decisões, limitações na sua autonomia da vontade, na administração ali de questões patrimoniais e financeiras, existem 2 caminhos. O primeiro deles a gente chama de tomada de decisão apoiada. Se essa pessoa tiver um grau de incapacidade pequeno, ela pode nomear 2 adultos da sua confiança para apoiá-la na tomada de decisões, contratação, eventual venda de um bem, na administração das suas finanças. Agora, se essa deficiência intelectual, Carla, ela traz uma limitação muito grande na autonomia, na sua capacidade, aí a gente vai procurar um curador para essa pessoa, que vai representá-la judicialmente, que vai administrar a sua renda, que vai fazer a gestão do patrimônio, se ela tiver, claro, sempre com o controle do juiz e do Ministério Público. Então, com mais de 18 anos, havendo uma deficiência intelectual e uma demanda jurídica de proteção, a gente pode ter a tomada de decisão apoiada ou a curatela, Carla. Certo. É interessante você falar isso porque, assim, essas pessoas, elas querem essa independência, elas querem casar, por exemplo, né? Elas querem viajar, né? A vida segue, a vida não para. E uma outra situação também é de muitos pais, né? Os pais têm medo, né? Porque, e se eu faltar? E quando eu não estiver mais aqui, quem que vai cuidar? Então, a tua fala foi perfeita para a gente poder entender que é possível, sim, eleger uma pessoa para dar continuidade a esses cuidados, né, necessários durante a vida. Doutora, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço imensamente a você e a TV Evangelizar. Espero poder voltar em breve para a gente conversar mais sobre o direito das pessoas vulneráveis, Carla. Com certeza, doutora Laura. E quando vier para o Sul, dá um pulinho aqui em Curitiba, tá bom? Beijo grande. Pode tchau, contar com isso. Tchauzinho. Viu só que legal? Então a gente vai viajando o Brasil em busca de profissionais que possam dividir as suas experiências comigo, com você de casa. E a gente vai dividir uma outra experiência. A experiência de quem sabe que tem solução para a visão cansada, seca e apagada. Fala, Vanessa. Oi, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da Evangelizar, mas que percebeu que foi passando o tempo e o que não está legal? A sua visão não está enxergando direito, ela foi ficando fraquinha, foi ficando cansada, você percebe aí que parece que tem uma areinha no olho, coça demais, tá lavando uma louça, tá trabalhando, fazendo alguma coisa e a mão tá no olho e você coça, o olho fica vermelho, escorrendo aquela lágrima quente, aquela dor de cabeça no final do dia seguida de enjoo. Tudo porque você passou o dia forçando a sua visão, porque a visão está fraca. E isso acontece porque a gente deixa de absorver elementos importantes para a boa saúde da visão através da alimentação durante a nossa vida. Por isso que é importante a suplementação. O Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que é 100% natural, auxilia na visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro no fundo do seu olho, melhorando
lubrificando, clareando a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X e que fizeram questão de vir aqui contar para você. Veja comigo mais um caso de sucesso. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Basta ligar 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte? Já que a gente está aqui, vamos fazer uma promoção super especial para você nessa tarde? Então é o seguinte, ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente. Você vai receber o poderoso Vision X aí na porta da sua casa, acompanhado de um lindo terço de presente, mas tem que falar que está assistindo aqui na TV Evangelizar. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa, querida. Intervalo super rápido, mas eu já quero deixar a tua mente já pensando na questão seguinte. Você sabe qual é a ordem da comida no prato na hora de você colocar na boca? Você já parou para pensar nisso? Você tem que comer primeiro a salada ou primeiro o carboidrato, o arroz, o macarrão? Ou, de repente, primeiro a carne e depois a salada. Será que tem uma ordem certa? Ou será que a gente começa pelas proteínas? Ficou na dúvida, né? Fica aí que eu volto já com uma super entrevista sobre esse assunto. E claro, afinal de contas, o que é a tal da proteína e o que ela faz pelo nosso organismo? Eu volto já. Dizem que proteína tem que estar no prato todos os dias. A ingestão de proteína, gente, é essencial para a gente manter a nossa saúde, para a gente se manter em pé, se manter vivo. Só que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que consumir, que tipo de proteína a gente deve consumir. E aí, não só sobre isso, mas a gente vai entrar no assunto de a ordem dos alimentos dentro da gente, não só no prato, com a nutricionista Bruna de Paula Maxim, que está aqui comigo. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, e você, Carla? Prazer. Boa tarde. Pra gente começar essa conversa, Bruna, eu acho que assim, a gente definir proteína. A gente fala muito, agora tem essa onda das academias, tá todo mundo postando que tá fazendo exercício físico e que tá tomando as proteínas em pó. Olha que maravilha. Mas saibam que você pode comer a proteína também, viu, gente? Carne é proteína, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as proteínas e o quanto elas são importantes para o nosso corpo, né? Para nossa mente, para o nosso cérebro. É fundamental a gente ter o equilíbrio entre os três nutrientes, as proteínas, as vitaminas, minerais, carboidratos e lipídios, né? Se você não tem esse equilíbrio como um todo, alguma parte do corpo vai acabar ficando deficiente. A proteína ela é importante para funcionamento dos nossos músculos, funcionamento dos nossos órgãos, reconstrução muscular. Então, quem pratica atividade física precisa realmente da proteína para que ela possa fazer essa reconstrução muscular e fazer uma hipertrofia e, inclusive, auxiliar o emagrecimento. Porque a pessoa às vezes perde, não vou dizer perde, até feia essa palavra, mas assim, ela fica 3 horas na academia todos os dias, e malhando e tentando ganhar aquela massa, aquele músculo, perder a gordura e isso não acontece muitas vezes. Isso, pelo comer errado mesmo, né? Não adianta, eu costumo falar que não adianta você se matar na academia lá, ficar 2 horas na academia e não comer direito. Se você não tiver esses nutrientes para fazer a reposição, não vai haver construção muscular e não vai ter redução de gordura. Você vai ficar nadando e vai morrer na praia. Certo. E o que a gente pode começar assim? A pessoa que não come carne de jeito nenhum ou que come uma vez por semana, me dá dicas aí de como que pode melhorar essa alimentação. Se a pessoa não gosta de comer, ou se é um vegetariano, um vegano, o ideal mesmo é começar fazer a suplementação, né? Pelos whey proteins, colágeno. Proteínas em pó. Isso, proteína vegana, né? Que hoje a gente já tem da ervilha, do arroz.
começar por ali, se a pessoa não gosta. Se a pessoa gosta, mas não tem o hábito, é começar realmente a aumentar aquele consumo de pouquinho, pegar as proteínas que têm mais facilidade em comer e começar a consumir um pouquinho mais ao longo da semana. Certo. Pra gente seguir a regra mesmo, a proteína tem que ter todo dia no nosso cardápio, no nosso prato. Todos os dias e em todas as refeições. Todas as refeições, inclusive nos lanches entre as grandes refeições. O ideal me dá é dica isso. do que então? Ovo, iogurte, castanhas também são uma excelente fonte de proteína. Peixes, aves. Peixe, ave, atum, frango. Hoje o frango ele é uma proteína mais consumida no nosso país, né? Então fazer um sanduíche natural, fazer uma crepioca, são excelentes opções ali para os intervalinhos ali entre almoço e jantar, entre café da manhã e almoço. E a ordem dos alimentos quando a gente vai consumir, porque a gente coloca todos eles ali no prato, né? Eu tenho o macarrão ou o arroz, eu tenho o feijão, eu tenho a carne, eu tenho a salada. A ordem que eu vou colocá-los para dentro de mim influencia? Influencia em partes, dependendo do que você quer como objetivo. A gente sempre orienta a começar sempre pelas saladas, né? Pelas verduras, que são uma dificuldade, acho que de uma grande parte das pessoas em consumir a quantidade ideal de salada. Se você começa pela proteína, o teu corpo enche muito mais fácil do que as saladas. E daí se você deixa a salada por último, acaba que você acaba consumindo menos fibras e vitaminas e minerais. Então a gente orienta, começa pelas saladas, proteína e carboidrato por último. Carboidrato por último. Você que adora começar pela massa, pelo arrozinho ali com feijão. E aí o que a gente fez? A gente foi atrás de saber um pouco das dúvidas das pessoas nas ruas para saber, afinal de contas, a ordem dos alimentos, quando a gente vai colocá-los para dentro do nosso corpo, vai influenciar? Olha só. Ana faz atividade física todos os dias e sabe a importância da alimentação saudável. Ela procura comer sempre com equilíbrio. Com salada, com verduras, carboidrato e proteína, de uma maneira que a alimentação fique balanceada. Já Antônio mudou a sua alimentação há 4 anos. Hoje ele come em média 5 refeições por dia e conta que equilibrar os alimentos no prato ajudou até a melhorar a sua saúde mental. Quando eu comecei a fazer uma dieta de fato, foi minha primeira vez em 2021, minha vida mudou completamente. Eu comecei a render mais no trabalho, comecei a render bem na academia, comecei até a ter um controle de pensamento assim mais contínuo, assim. Eu comecei a ter pensamentos mais estáveis e tudo mais, não sentia compulsão alimentar. Cláudio é profissional de educação física há 12 anos. Mesmo sabendo a importância de consumir frutas e verduras, ele não se priva de comer algumas guloseimas. A privação ou exagero nutricional também pode trazer malefícios para a saúde. Então, tento me alimentar bem durante todo o período semanal ou dentro de um período quinzenal. E quando eu tenho um desejo de comer alguma besteira, como um acarajé, uma pizza, eu me faço o meu desejo, porque todo mundo é filho de Deus também. Além de fazer atividade física, a alimentação com equilíbrio é muito importante para a saúde. De acordo com especialistas, a ordem que consumimos os alimentos tem impacto na taxa de açúcar do nosso sangue, podendo prevenir doenças como diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, renais e até distúrbios da visão e do sono. O ideal é comermos pelo menos 3 refeições por dia e equilibrar os alimentos no prato, começando sempre pelas fibras, depois os carboidratos e proteínas. Primeiro, no almoço, consumiríamos as saladas, as verduras, os legumes. Logo depois, as proteínas como carnes, frangos, ovos. Depois, os carboidratos, o arroz, o feijão, o macarrão. Para, por último, quando vier ali depois do almoço, docinho, um suco, uma fruta, que vai ter um controle glicêmico muito melhor, deixando o nosso corpo muito mais saudável naquele momento. Ainda de acordo com o nutricionista, é preciso monitorar a glicose pelo menos uma vez ao ano. A taxa de açúcar no sangue até 99 miligramas é considerada normal. Já altos picos de glicose no sangue podem trazer riscos à saúde.
Se você estiver sentindo tontura, uma perda de peso repentina muito grande, sede excessiva, um aumento na emergência urinária, pode ser sintomas muito importantes já para procurar um profissional quanto antes, pois a sua glicose pode estar aumentada. Tá aí, então a ordem dos alimentos, ela vai mudar o resultado do negócio. Então, começar pelas saladas, né, Bruna? Vamos repetir essa ordem para o pessoal de casa. Isso, o ideal realmente é começar pela salada, porque vai te dar mais saciedade, vai segurar o índice glicêmico, que o colega comentou ali na reportagem, né, de toda a refeição, para não fazer pico de glicemia e não acabar afetando uma diabetes. A proteína também segura esse índice glicêmico, e depois vem proteínas, os carboidratos, lipídios, como complemento. Então, gente, muita gente, eu tô fazendo agora, tá? Desde que iniciamos a quaresma, eu zerei o consumo de açúcar, né? Nesse período da quaresma. Eu percebi uma primeira semana, assim, com baixa energia, e agora eu percebo que eu estou me sentindo melhor, com mais energia e me desinchando mesmo. Só que a gente culpa muito o açúcar. Então preste atenção, tá? Às vezes você tá comendo muita massa, muito arroz, né? Que são os carboidratos. E aí, isso também vai virar açúcar no sangue, né? Sim, um erro muito grande das pessoas é achar que, porque por não ser doce, não vira açúcar, né? Ah, mas é macarrão, é arroz, é pão. Também acaba virando açúcar no nosso corpo, né? E para fazer esse controle, as proteínas vêm como uma grande aliada, porque elas não permitem que esse açúcar no nosso corpo suba tão rápido na nossa corrente sanguínea, evitando assim que a gente também faça uma liberação muito grande de insulina, né? Claro. Que vai fazer acúmulo de gordura e também criar uma resistência à insulina e até levar a uma diabetes. Gente, isso é seríssimo, tá? Seríssimo mesmo. Então, já entendeu, né? As frutas, as verduras, aliás, as frutas não, as verduras, os legumes, os vegetais, eles junto com a proteína vão segurar esse açúcar do carboidrato. Então, deixar o carboidrato por último ali no prato, comer no finalzinho, é importante para manter o nível de açúcar direitinho. Né? Isso, e também é interessante falar de fazer mais refeições. Eu tenho muitas pacientes que falam assim, Bruna, eu faço só 2 ou 3 refeições no dia. Só que isso, ao final do dia, acaba desenvolvendo uma resistência àquela refeição. Então, o corpo parece que ele fala assim, não, já que você vai demorar para me dar comida de novo, eu vou guardar tudo que você está me dando agora, né? E isso vai acumulando gordura, né? E também vai gerando uma situação de compulsão alimentar tardia, porque daí você passa muito tempo sem comer, quando você vai comer você está com muita fome, né? E acaba exagerando. Então fazer mais refeições ao longo do dia controla esse índice glicêmico, controla a fome, né? E evita que você faça ganho de peso também ali ao longo do dia. Perfeito. Bruna, mais uma vez, obrigada. Quero te convidar a voltar mais vezes. Que sempre é um muito prazer. Bom. A tua fala é muito entendível, é muito bom conversar contigo, que você fala aí uma maneira bem simples para todo mundo poder entender. Eu, que sou uma pessoa que tenho dificuldade de entender as coisas, esse negócio da ordem da comida, eu nem sabia. E você já trouxe essa informação pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, é sempre um prazer. Você de casa que tá me assistindo, depois que você teve essa aula de como comer, porque a gente acha que a gente sabe tudo, né? E no final das contas a gente não sabe nada, a gente aprende todos os dias. E a gente vai aprender agora que o magnésio é tão importante quanto uma proteína para o nosso corpo, né? Olha só. É isso mesmo, Carlinha, boa tarde para você. Excelente tarde para você que está assistindo nesse momento. Recado importante e que tem a ver com a sua saúde. Se você está sofrendo muito aí com dores, falta de disposição, não sente mais aquele bem-estar, é porque falta alguma coisa no seu organismo e eu tenho certeza que falta magnésio. Primeiro que se você sente muitas câimbras, teve aquele agravamento das dores, as dores começaram a piorar, aumentaram, você está sentindo muito mais agora, você precisa suplementar o magnésio quelato no seu dia a dia. Quando você suplementa o magnésio, você vai trazer para você a quantidade de nutrientes que você precisa para ter o bem-estar diário, o bem-estar sem dores, um dia a dia com muito mais disposição,
com muito mais energia. Com magnésio quelato, além de ele ser esse excelente transportador e fixador de nutrientes, vai ajudar você a ter o alívio das dores, que é o que você mais precisa. E mais, ajuda você a reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhora a sua circulação, ajuda a melhorar também a cicatrização, porque vai estimular o equilíbrio do colágeno. Então, é bom para a pele, para cabelo, para suas unhas. Quando você usar o magnésio, além de ficar livre das dores, vai ver que até a sua pele e seus cabelos vão melhorar e muito. Mas, ó, para garantir o magnésio, tem que ligar no 0800 591 8773. Liga já, você garante hoje com 60% de desconto. Vou te mandar um presente especial, além de ter um mega desconto aqui, eu vou te mandar um presente que é uma surpresa aqui do nosso laboratório. Hoje, a Joy vai fazer a surpresa. Eu vou te mandar um rádio retrô. Um rádio que é para você continuar ligado aqui em toda a TV Evangelizar, na Rádio Evangelizar, para você ficar ligado na programação. 0800 591 8773 ao telefone. O rádio retrô pega Bluetooth, entrada USB, AM, FM. É para você. É um presente especial da Joy, mas tem que ligar agora. 0800 591 8773. Super obrigada, Luquinhas querido. Gente, estamos encerrando o programa. Quero agradecer você de casa, o nosso muitíssimo obrigada. E agora vocês ficam conhecendo igrejas. Amanhã eu tô de volta, tá? Eu tô de volta com muito mais e muito obrigada pela tua companhia aqui juntinho com a gente, tá? Aquele beijo, tchau!